Zero. Gente, pelo amor de Deus, Salles, então, só deixa eu pontuar, então. A Tabata, me corrijam se eu estiver errado, a Tabata tá apoiando a chapa Lula e Alckmin e você claramente o Bolsonaro. E nas palavras da Tabata, ela acha que grande parte dessa violência, dessa escalada, a culpa é do Bolsonaro. Vou explicar. Tá? E o Ricardo tá falando que isso começou e vem desde a época do PT, do Nós Contra Eles, essa coisa. E só lembrando que da facada, não foi na mesma campanha que também teve os tiros nos ônibus lá do PT também, não foi? Né? Nessa mesma campanha que aconteceu. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo. Meu medo é de que escale pra morte mesmo na rua, ou de um lado ou do outro, mas de confronto mesmo. Mas você quer comentar? Vamos lá. Quero. E de forma breve, assim, quando a gente fala de violência, eu ocupo um lugar muito específico por ser de centro-esquerda, em que eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Tenho processos contra pessoas dos dois lados. Já recebi ameaça de morte de pessoas dos dois lados. Sinto muito pelo que aconteceu. Realmente, a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Não, absurdo isso. Agora, a marca que eu faço, e sou muito honesta em reconhecer que há extremismo e há violência em todos os cantos. Tá. Agora, a marca é que a gente tem um presidente da República que incentiva a violência todos os dias. E as palavras têm poder. Saiu um estudo na pandemia que onde o Bolsonaro era mais ouvido, era mais aprovado, era menor o uso de máscara. É um exemplo pequeno, mas para dizer que a palavra do presidente da República importa, para bem e para mal. E é um presidente que fala que tem que metralhar quem pensa diferente, que a ditadura matou pouco, que de forma constante incentiva, apoia a violência. E não dá para dizer que esse presidente da República é democrático. De novo, você interferir na Polícia Federal, trocar um diretor porque está investigando o seu filho, isso não é democrático. Ele não trocou. E aí só você ouve igual eu te ouvi e a gente tem um bom debate. Mas isso não é verdade. Você instar a violência contra o Superior Tribunal que a gente tem, não só o eleitoral, mas também o STF, porque você não gosta da postura de um ministro, você ser tão violento como ele foi ontem, como ele é todos os dias contra jornalistas mulheres. Esse é um presidente autoritário. Uma mulher foi interrogar ele em relação... Era alguma coisa de corrupção. Que o Bolsonaro ele comprou mais da metade dos imóveis da família com dinheiro vivo. E aí uma jornalista foi questionar e ele foi extremamente grosseiro falar do marido dela. Assim, ele não sabe lidar com mulher, ele tem algum problema pessoal com mulheres. E aí, então, nessa quesito de violência, qual que é o principal marcador? Não é que não existe violência na esquerda ou na direita, nos extremos. É que tem um presidente da República que é violento no modus operandi, no jeito de ser, que incentiva a violência. E isso me dá muito receio. Especialmente com tanto de gente que está armada por causa dos decretos que foram sendo liberados. E depois acho que é até importante a gente falar sobre isso. Tá. E sem contar do ataque às urnas eletrônicas, né? O presidente da República todos os dias dá a entender que não vai respeitar o resultado, que não confia nas urnas, porque ele está com medo de perder as eleições. Então acho que esse é um ponto. Em relação à questão das mulheres... Tem um caso que me doeu muito, que foi há um projeto de várias deputadas da Câmara, eu sou uma das autoras, pela distribuição de absorventes. Falou bastante. O Bolsonaro vetou esse projeto, fez chacota, falou que era para eu pagar o projeto, ficou incentivando toda a militância dele para me atacar. A gente derrubou o veto. E agora eu acabei de fazer uma representação porque ele não está implementando a lei dos absorventes. Tem menina que perde aula 1 mês e meio por ano por não ter absorvente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tiraram um recurso de combate à violência contra a mulher. Essa circulação de armas todas, eu vi um estudo hoje que eu achei absurdo. A gente está diminuindo o número de feminicídios no Brasil, pouco a pouco. Agora, quando a gente olha para feminicídio, morte, algum ex-parceiro, algum homem matou uma mulher de uma relação próxima, aumentou o número de feminicídios em que se usou arma de fogo. Ou seja, tem um impacto nas mulheres também. E aí, em relação a... Acho que talvez a minha principal diferença... Mas essa pesquisa tem, por exemplo, a quantidade de mulheres que conseguiram se defender graças ao fato de terem arma de fogo? Vamos falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu vou voltar, porque o que você está falando vem de um lugar de não entender a realidade. Eu queria morar no Brasil em que vocês moram. Eu venho da periferia de São Paulo, minha família mora em uma ocupação. Vocês descrevem um Brasil que parece que a gente está voando, que a gente virou a Noruega. O Brasil que eu conheço é um Brasil em que as pessoas ao meu redor foram despejadas de suas casas, em que pessoas próximas, parentes, mães de amigos, ficaram desempregados. É um Brasil de 30 milhões de pessoas passando fome. É um Brasil com 5 mil pessoas
5 mil crianças em situação de rua aqui em São Paulo. É um Brasil que ficou mais miserável. É um Brasil com inflação alta, com desemprego alto. E aí, quando eu olho para pessoas do governo como você descrevendo a economia, eu acho tão ofensivo, porque do lugar de onde eu venho, a vida só piorou. Na periferia, a gente acha que as coisas vão melhorando, né? Minha casa, no começo, era uma parede e uma lona. Hoje tem 4 andares. Bom, não ia ser breve a manifestação? Não, mas ainda assim foi mais curta 40 que a sua. assuntos. Eu só vou anotar, a gente fala na hora que você quiser. Mas a gente tem que falar da questão de feminicídio de armas, o que você falou. Mas vamos falar uma coisa aqui cada vez. Qual assunto você quer? Não, vamos pegar uma coisa de cada vez. aqui. Vamos de trás para frente. Economia. Vou pegar o de trás para frente. É inequívoco. O que faltou, depois você anota e... Não, anotei aqui. Mas vamos falar um assunto cada vez, senão não dá. A gente juntar 20 assuntos claro, aí... Vamos um por vez. Enfim. E ó, você listou 20, eu consegui rebater, hein? Não. Se quiser, eu te dou um papel também. Não precisa, eu tenho memória boa. Então vamos primeiro para a economia. O mundo inteiro está passando por um problema grave de desabastecimento, consequentemente inflação alta, aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de alimento. A Europa, queridinha da esquerda caviar brasileira, acabou de autorizar o plantio em quaisquer terras agricultáveis no continente, com medo de passar fome. Os Estados Unidos autorizou o plantio dentro de unidades de conservação, com medo de passar fome. O Brasil, ao contrário senso, é o país que fornece alimento para todo mundo, graças ao nosso agro, que é diuturnamente atacado. Muito bem. A nossa economia caiu, lógico. Os outros países caíram muito mais. Os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa acabou de dizer, a chefe da Comunidade Europeia, Ursula von der Leyen, acabou de fazer uma coletiva dizendo é a maior inflação dos últimos 60 anos na Europa. A Europa está sem água, a Europa está sem ar-condicionado, a Europa está sem gás, a Europa está sem um monte de coisa. Ou seja, quando você fala o Brasil tem inflação, sim, mas proporcionalmente muito menor do que a dos outros países, graças a um trabalho contracíclico que foi feito no início da pandemia e um modelo de redução, obviamente, dos custos elevados que é do Estado. Muito bem. Quem está dizendo isso? Todos os economistas do mundo inteiro. Ou seja, que o Brasil foi um dos que menos caiu, caiu 4,5% o PIB com a pandemia. A Inglaterra caiu 9% o PIB, o dobro do Brasil. O Brasil é um dos que mais rápido está crescendo. Já é a terceira vez que o FMI revisa para cima o PIB brasileiro de 2022. Já está, acho que 2,7% como previsão. Né? Então, a turma que joga contra e torce para ser contra, dizia, não, o Brasil não vai crescer nem 1% esse ano. Aí depois disseram, não, talvez cresça 1%. Ah, não, o Brasil vai crescer no máximo 1,5%. 2, agora 2. Agora 2,7. E é capaz de crescer ainda mais. Isso quer dizer que as pessoas não têm problemas nas periferias brasileiras? Claro que não. Até porque o dinheiro que poderia ir para habitação no passado, o PT roubou. Está indo para o orçamento secreto. Não está indo para o orçamento secreto. Corrupção. É claro que não. Imagina, são 513 deputados. Acabou com faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Desculpa, não é verdade. Eu entendo, conheço muito desse aspecto. Qualquer pessoa pesquisa no Google faixa 1 Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver. Imagina, você falou uma coisa totalmente absurda, que cada deputado recebeu 500 milhões de reais do orçamento secreto. Pesquisem no Google, orçamento secreto, deputado, vezes senador. 500 milhões, dá mais que o orçamento do Brasil inteiro. Só os mais influentes que receberam. Eu não falei que todos receberam. Inclusive, eu nunca recebi um centavo de orçamento secreto. São só os líderes do Centrão mais, assim, agarrados ao governo. Imagina, que receberam 500 milhões. Mas mesmo que fosse 500 milhões. É dinheiro para o parlamento. Olha a diferença que há. É orçamento público, desculpa, tá lá o dado. Você pode mentir quanto você não quiser. Não é mentir, é verdade. Pega lá. Me diz um que recebeu 500 milhões, que eu vou te dizer que você tem razão. Todos os líderes do governo na Câmara e no Senado. Então pega aí a lista, pode entrar agora aí no portal da Transparência. Se tiver um sequer de 500 milhões... Tem como pesquisar quem recebeu o orçamento secreto. Então vai dar um que recebeu 500 milhões. Dá o nome de um. É só pesquisar. Dá o nome de um. Não cabe a mim trazer aqui. Não, um só. Pega todos os últimos líderes. Não tem nenhum. Eu estou te dizendo, não tem nenhum. Nenhum recebeu Arthur 500 Lira, milhões. Ciro Nogueira, não todos recebeu eles, 500 milhões. A 500 milhões no orçamento secreto. Imagina 500 milhões que é orçamento secreto. Bitar. Isso é um... Só para perguntar de leigo mesmo, tem como rastrear quem... Claro, o orçamento não é secreto coisa nenhuma. Tem como? Claro que tem. Tanto tem
bem que o orçamento não é secreto. Eu vou pedir pro pessoal das minhas redes colocar no story nesse momento o link. Aí vocês digita o nome do deputado e do senador e olha quanto que ele recebeu, tá bom. porque se tiver um de 500 milhões, vamos citar aqui. Tem um só. Os então, líderes, eu acabei de falar. Vamos ver. O Arthur mas Lira chegou isso a não é quase coisa do 500 governo. milhões, Quem Ciro fez Nogueira isso, chegou... vamos lá, mas vamos ser honestos intelectualmente. Não, se quem ele fez fez um isso foram os questionamento deputados. mentiroso, Não tem de 500 milhões. Mas, independente de ter ou não, ele não é do governo do Bolsonaro. Publica o print dos deputados e senadores que mais receberam orçamento secreto, entre 300 milhões e 500 milhões. Vamos lá. Notícia então, fresquinha. Vamos lá. Se vocês quiserem alguma coisa que eles pesquisem e coloquem. Pode pesquisar. Eu não tenho, veja bem, é importante até dizer o seguinte, eu não tenho compromisso nenhum com o orçamento secreto de ninguém. Que receberam orçamento secreto. Aí tem o valor e tem o nome certinho. Saiu semana passada a notícia. Quem decidiu fazer o orçamento da forma que fez foi o parlamento. Foi o parlamento, não foi o governo. Primeiro. Vamos explicar então o que é o orçamento secreto. O orçamento secreto, que chamaram de secreto. Não, ele vai dar a versão dele, aí eu dou a minha. O orçamento secreto nada mais é do que verba para o parlamentar mandar para sua base eleitoral. Ou seja, dinheiro público para o parlamentar executar o pleito da sua base eleitoral. Se há parlamentares que, por razão de desonestidade ou imoralidade, tem lá na ponta um prefeito ou uma entidade com a qual ele tem um conluio e compra, como você disse, um trator de 10 por 30 ou um copo d'água de 5 por 25, isto é desonestidade da execução do programa. Isto não é do deputado, perdão, com o prefeito ou com quem quer que seja. Quem gere isto é o orçamento do parlamento. Mas isso Posso explicar agora? Não, mas peraí, não conclui. Só um segundinho que eu vou concluir uma coisa só importante. Mas, Ricardo, isso... Não, foi criado pelo governo Bolsonaro. Sempre houve verba parlamentar, tanto verba de relator, emenda de relator, emenda de deputado, emenda de bancada e emenda de Estado. Tá. Então isso sempre existiu. Aí a esquerda que gosta de criar rótulo inventou esse nome orçamento secreto, nome, que de secreto não tem nada, tanto que você sabe quem recebeu quanto. Se fosse secreto você não saberia. Mas tem uma diferença. Depois de uma ação nossa no tribunal que fez. Imagina, já estava lá no sistema. Não, imagina o que se ingressou no Supremo não causou nenhuma alteração do sistema. Agora, o que importa disso tudo... só vamos limitar o número de mentiras que eu não consigo rebater. Se for mas você falou 20 de uma vez. Mas aí depois só para o pessoal colocar na tela, que eu acho importante, se tem essa Põe possibilidade. na tela. Vamos ver quantos, que ela disse que todos os deputados receberam, todos os deputados do governo receberam 500 milhões, vamos ver quantos são. Eu falei que os mais influentes recebem entre 300 milhões e 500 milhões de reais. Então agora já é entre 300 e 500. Antes era 500, agora já virou entre 300 e 500. O valor total do orçamento... Posso explicar o que é o orçamento secreto? Não, mas peraí, deixa eu só concluir uma coisa. Eu estou tentando concluir. Deixa ele concluir e fica mais fácil. Deixa eu só concluir uma coisa. Há uma diferença fundamental entre a história do Bolsolão, o orçamento secreto, seja lá como a esquerda quer chamar, e o mensalão do PT. O mensalão do PT foi dinheiro roubado das estatais, roubado dos bancos públicos, roubado das obras públicas, roubado. Não é que tinha uma lei que você não gosta. Não, ele foi roubado. Basta dizer que um cara da Petrobras, um simples gerente, devolveu 500 milhões de reais. Um único gerente da Petrobras. Muito bem. O governo do PT, da esquerda, que quer se reeleger agora, aquele que quer voltar à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin, o governo do PT criou o mensalão, que era roubo de dinheiro público para comprar apoio dos deputados. Roubo de dinheiro público para construir sítio em Atibaia. Roubo de dinheiro público para fazer triplex no Guarujá. Roubo de dinheiro público. É diferente de você ter uma crítica ao modelo de verbas para os parlamentares, que foram os próprios parlamentares que criaram. Quem criou, votou e implementou o orçamento secreto foram os parlamentares, dentre os quais aqueles que no passado roubaram, entre as quais aqueles que no passado roubaram com o PT também. Portanto, aqui eu não estou aqui para defender corrupto nenhum, não importa que camisa tenha. É muito diferente você ter um mensalão em que se roubava e repartia o lucro desse roubo, o resultado desse roubo, entre os amigos do governo, entre as pessoas, e não era só para apoio político, porque essa aí foi a desculpa que o PT criou para mostrar mais bonitinho. Não, isso era para ter apoio político no Congresso. Não era só para isso. Era para muitos e muitos deputados e senadores do governo do PT, ministros e amigos do governo do Lula, ficarem bilionários, comprar fazenda lá no norte, em nome de dono de frigorífico e por aí vai. É bem diferente do que é você ter uma regra, que aliás a gente não precisa concordar com ela. Eu até acho que o recurso para ser executado deveria estar com o executivo. Por isso que ele chama executivo, porque é ele quem executa. Agora, a partir do momento que o parlamento votou uma lei, manteve essa lei
e ela está sendo usada, é uma lei. Se você acha que a lei está Posso? errada, faça a lei. Vamos lá. Vamos lá.